Ok. Olá, seja bem-vindo ao canal Rafael Teologia e peço perdão por ter ficado basicamente um ano sem ir fazer vídeo do meu canal. Eu tava focando em outro canal meu e caso você seja novo, se inscreva e dê like e compartilhe esse vídeo para que abra mais mentes e corações com o poder do Espírito Santo e abramos nossas mentes e corações com o poder do Espírito Santo para a verdade de fé que foi fundada por Jesus Cristo sobre o apóstolo São Pedro, que Deus nos guie nessa batalha espiritual. E invocamos Deus nesta oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoai nossos corações e mentes, para que sabemos e abramos nossos corações para essas verdades. Nos guie para saber mais e ter a sua sagrada sabedoria. Amém. Abre aspas. O Novo Testamento não diz nada sobre Maria ser perpetuamente virgem. Certamente implica que ela teve outros filhos depois disso, e seus irmãos e irmãs são de fato seus irmãos e irmãs. Ben Witherington III, professor de Novo Testamento na Asbury Theological Seminary. É, acho que já dá pra ver o que tá de errado. Em tempos de confusão doutrinal e relativismo crescente dentro da própria igreja, torna-se urgente recuperar o senso de reverência, de fidelidade à tradição e de amor à verdade. Já não basta apenas repetir fórmulas de fé de maneira genérica, é preciso defendê-las com clareza, com inteligência, com a firmeza de quem compreende que está lidando com realidades sagradas. E entre essas verdades que têm sido deturpadas ou esquecidas, destaca-se a virgindade perpétua de Maria Santíssima. Sim, a Santa Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, aquela que gerou o Verbo eterno em seu seio virginal. Permaneceu virgem antes, durante e depois o parto. Esta é a fé da Santa Madre Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Esta é a fé dos santos, esta é a fé que recebemos, guardamos e devemos proclamar. E, no entanto, quantos hoje ousam contradizê-la? Quantos católicos mal formados, influenciados por heresias protestantes ou por uma leitura superficial das Escrituras, repetem o velho erro de dizer que Jesus teve irmãos carnais e que, portanto, Maria teria tido outros filhos. Uma afirmação grave que fere não apenas a doutrina sobre Maria, mas toca o próprio coração do mistério da encarnação, porque a virgindade de Maria não é um mero detalhe biográfico, ela é um sinal, um sacramento, um testemunho, um escudo contra toda tentativa de reduzir o nascimento de Cristo a algo ordinário, banal, meramente humano. A virgindade perpétua é o selo de que ali houve algo único, sagrado, intocável. E por isso negar essa verdade é atacar a própria dignidade do Filho de Deus. Para compreender essa realidade, é necessário ir além do que a letra fria do texto. É preciso mergulhar na tradição viva, na linguagem bíblica e nos sinais que a própria escritura, nos oferece quando lida com os olhos da fé. Então, abramos nosso coração e mente e comecemos pela tipologia do Antigo Testamento. Há algo de profundamente simbólico e pedagógico na maneira como Deus preparou a história da salvação. Na Antiga Aliança, encontramos a prática de mulheres estéreis que ofereciam suas servas a seus maridos para gerar descendência. Sara fez isso com Agar. Raquel fez o mesmo com Bila. Lia com Zilpa. Porque entre os antigos hebreus, a esterilidade era vista como desonra. A esposa devia gerar filhos ao marido,
A fecundidade era sinal de bênção, e a ausência de filhos, sinal de castigo. Esta tradição ficou conhecida na patrística, ou seja, os pais da igreja, como a chamada Lei de Sara, quando a esposa legítima, mesmo infecunda, permanece honrada e reconhecida como verdadeira mãe, ainda que outra mulher, uma serva, gere os filhos por meio de seu marido. Essa lógica, já conhecida pelos judeus, nos ajuda a compreender o papel de Maria, que, ao contrário das matriarcas do Antigo Testamento, permanece virgem e sem serva substituta, porque sua fecundidade não vem da carne, mas do Espírito Santo, que era cheia de graça, imaculada, bendita entre todas as mulheres. Permaneceu virgem, e agora pergunta, por que ela permaneceu virgem? Porque sua virgindade era parte do plano eterno de Deus. Peço perdão pela dicção. Não era um acidente, nem uma decisão pessoal isolada. Era um chamado, uma consagração. Seu corpo foi separado desde sempre para ser o novo templo, o novo santo dos santos, o verdadeiro tabernáculo, onde habitaria não a Arca da Aliança, mas o próprio Deus encarnado. Pega a visão. José, homem justo, compreendeu isso. Ele não exigiu seus direitos, não tocou que foi consagrado. Tornou-se guardião do mistério. Não apenas esposo da Virgem, mas protetor do Verbo. Sua castidade foi resposta à santidade daquela que lhe foi confiada. Maria não poderia ter os outros filhos porque o seu seio foi o altar que guardou o próprio Deus. E o altar que foi tocado pela glória de Deus não se profana. É isso, não se profana, é uma coisa simples. No Antigo Testamento, objetos do culto não podiam ser usados para fins comuns. Uma pedra sobre a qual desceu o fogo do céu se tornava sagrada. Uma arca que continha as tábuas da lei era intocável. Somente as pessoas do tribo de Levi poderiam tocar, se eu não estiver enganado. Ora, se objetos inanimados receberam tamanha reverência, quanto mais o corpo daquela que deu carne ao Verbo eterno. E eu quero que você se lembre bem. Talvez não se eu esteja enganado, no livro de Daniel, quando saquearam o templo e usaram de maneira errada, por exemplo, as taças do templo para beber vinho, o próprio Deus já apareceu para mostrar a sua divindade e superioridade sobre aqueles. E continuando aqui no tema, aceitar a virgindade perpétua de Maria é aceitar que há coisas neste mundo que são santas de maneira absoluta, que não pertencem ao uso comum, que foram seladas pelo próprio Deus. Mas os inimigos dessa verdade recorrem a uma suposta objeção. Os tais irmãos de Jesus alegam que a Escritura menciona irmãos como Tiago, José, Simão e Judas. É isso que eles falam, mas ignoram que nas línguas semíticas a palavra irmão é usada para uma vasta gama de parentescos. Não havia termos específicos para, assim como temos no português, que é uma língua mais desenvolvida, como primo, sobrinho, parente próximo. E é por isso que em Gênesis, Lote é chamado de irmão de Abraão, sendo, adivinha, seu sobrinho. É por isso que em muitos lugares da Bíblia, a palavra irmão designa membros da mesma tribo, do mesmo clã, ou simplesmente alguém com laços familiares próximos. E de fato, os chamados irmãos de Jesus são em várias passagens identificados como filhos de outra Maria, adivinha, esposa de Cleófas, que estava entre as mulheres ao pé da cruz. Ou seja, esses tais irmãos são, na verdade, de outra Maria, Maria de Cleófas, que estava lá na cruz. Não se engane com a Virgem Maria. Maria e Maria são o mesmo nome, já que era o nome comum de mulher.
mas existe a Santíssima Virgem Maria e a Maria de Cleofas. E os tais irmãos de Jesus era da Maria de Cleofas, que era, na verdade, primos de Jesus. Ela é claramente distinta de Maria Santíssima, e a tradição sempre fez essa distinção. A Escritura, portanto, longe de contradizer o dogma da virgindade perpétua, o confirma, quando lida corretamente dentro do espírito da Igreja. Mas ainda há uma prova mais clara, mais comovente, mais forte: o silêncio dos supostos irmãos de Jesus. Ali no Calvário, diante da dor e da morte, Jesus entrega sua mãe ao discípulo amado. E ele diz, abre aspas, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Fecha aspas. Ora, se Maria tivesse outros filhos, esse gesto seria um absurdo. Por quê? A lei exigia que os filhos homens cuidassem da mãe viúva. Era sua obrigação, era seu dever. A entrega de Maria a João, um discípulo, lembra bem, e não um parente, só faz sentido se ela não tivesse outros filhos. E mais, onde estavam eles? Onde estavam Tiago, José, Simão e Judas? Onde estavam os supostos irmãos? Ausentes. Onde é que eles estavam? Ausentes, silenciosos, covardes. Não estavam ao pé da cruz. Não estavam ao lado da mãe dolorosa. Não estavam entre os fiéis. E a Escritura mesmo nos diz que eles não criam em Jesus. Ou seja, eles não criam em Jesus, não acreditavam em nada. Alguns até o acusaram de estar fora de si, que ele estava maluco. Como crê, então, que a mãe do Verbo teria gerado filhos incrédulos que duvidaram do próprio Messias, que o chamaram de louco? Como conciliar isso com a missão única, sagrada e irrepetível de Maria na história da salvação? A única explicação coerente com a fé, com a Escritura, com a tradição, é esta: Maria teve um único filho. E este filho é o próprio Deus. Desde os primeiros séculos, os santos defenderam essa verdade com ardor. São Jerônimo, São Gregório de Nissa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos eles proclamaram que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. O Concílio de Latrão, no século VII, o declarou com solenidade. O magistério o confirmou ao longo dos séculos. A iconografia, a liturgia, a teologia, tudo converge para essa verdade luminosa. Maria é sempre virgem. E essa é a verdade. Onde é que eu estava? Continuando. Peço perdão. Porque sua virgindade é sinal de sua total consagração, de sua pureza sem mancha, de sua maternidade divina. Ela não é uma mulher comum, não teve uma vida comum, não foi esposa no sentido ordinário. Seu corpo foi feito templo, seu ventre uma arca, seu coração um altar. E como o que foi tocado pela glória de Deus permanece santo, assim também Maria permanece virgem. Defender essa verdade é honrar a Cristo, porque se ele é Deus, sua mãe deve ser digna dele. Se ele é o santo dos santos, o templo onde habitou deve ser mais santo que todos os templos daquela época, todos os templos existentes. E é por isso que a defesa da virgindade de Maria não é apenas uma questão mariológica, é cristológica e é eclesial. Negar esse dogma é negar o magistério, romper com a tradição, é corroer a fé católica pela raiz. Vivemos num tempo que precisa de reverência, silêncio, de humildade diante do mistério. Que Maria, sempre virgem, nos ensine a calar, onde a razão se curva, e a crer, onde o mundo zomba. Que seu exemplo de pureza nos conduza à santidade.
e que, como João, também nos recebemos a Mãe em nossa casa, em nossa alma e em nossa vida. Santa Maria, sempre Virgem, Mãe de Deus, rogai por nós. E assim eu termino esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.